Jacinto Serrão, agora aqui no Funchal, há 15 dias já nos deu o prazer de o ter no programa, mas em Lisboa, agora com a possibilidade de se deslocar até o Funchal, sinal de que a recuperação está no bom caminho. Exatamente. Qual o tema que escolhe para início do programa? Bom, pedi de facto à equipa médica que me está a acompanhar autorização para vir cá à Madeira, para estar na minha terra, que tanto amo, e junto dos meus familiares, mas também para participar no Congresso do PS Madeira. Trata-se de uma organização política que já tive a honra de presidir, mas neste fim de semana constatei que, de facto, o Partido Socialista está mais unido do que nunca em torno de uma estratégia, em torno de uma liderança de Vítor Freitas, para afirmar o Partido Socialista como uma verdadeira alternativa de poder na região autónoma de Madeira. Senti isso no Congresso, através das intervenções, da reflexão que foi feita, através das mensagens que nos foram transmitidas por diversos dirigentes, e estou confiante que, de facto, os madeirenses olharão para o Partido Socialista como uma força alternativa na região autónoma da Madeira para governar os destinos da região e tirar a Madeira e os madeirenses desta crise profunda em que se encontram. Outro assunto que eu também gostaria de deixar neste minuto tem a ver com, naturalmente, com a condecoração a Cristiano Ronaldo e também com o troféu Bola de Ouro que lhe foi atribuído. Falamos, de facto, no último programa, estávamos já a vaticinar tudo isto e ainda bem que assim aconteceu, porque são condecorações perfeitamente merecidas para o Cristiano Ronaldo, devido ao seu brio profissional que tem colocado no exercício da sua profissão como futebolista. É uma honra para Portugal, ele é um português, mas também é um madeirense e nós, como madeirenses, sentimos naturalmente honrados e muito satisfeitos com estas condecorações. Também que leitura é que faz, enfim, participou no Congresso e que análise é que faz daquilo que viu ali no Congresso, nomeadamente estas propostas que Vítor Freitas fez, a de avançar para uma coligação com vista às próximas eleições regionais? Bom, eu não vou naturalmente me referir a todos os pontos a que o Dr. Guilherme Silva falou, porque o Dr. Guilherme Silva está a fazer o seu papel, está naturalmente a fazer um ataque ao Partido Socialista, mas isto é uma posição relativamente cómoda para ele, que faz parte de um partido que tem responsabilidades de governo e com tantos problemas internos, com tantas fragilidades e com responsabilidades de governação que atualmente demitiu-se de governar a região e está entretido numa guerra intestina. Não, é o que se vê, Dr. Guilherme Silva. Numa guerra intestina, demonstrando que, de facto, é um partido que já perdeu completamente a cabeça. E é muito confortável para o Sr. Deputado Guilherme Silva estar a falar de algumas questões que se prendem com os partidos da oposição e não falar do seu próprio partido, mas também seria talvez um tema Congresso, o tema não fez bem. Mas está doente. E até falou de uma série de questões que parece que se está-se a ver ao espelho do ponto de vista partidário, ou seja, problemas que estão a acontecer no enfraquecimento da liderança partidária, parece que está-se a ver ao espelho do ponto de vista partidário, ou seja, problemas que acontecem dentro do seu partido, e está agora a fazer essa acusação ao Partido Socialista. Bom, o Partido Socialista apresentou, de facto, as suas propostas, não apresentou já um programa de governo, mas ideias claras para encontrar soluções para os gravíssimos problemas que a Madeira está a atravessar, problemas que se manifestam insolúveis nas mãos de quem governa a região neste momento, PSD, e com uma maioria absoluta. O Sr. Deputado Rui Barreto falou dos problemas de natureza financeira e económica, naturalmente que é preciso haver vontade política a nível regional e força política, capacidade e autoridade para negociar ou renegociar o programa de ajustamento económico e financeiro e resolvermos os problemas que são manifestamente impossíveis de serem resolvidos do ponto de vista financeiro perante as exigências atuais. Mas há aqui um sinal claro que nos foi dado neste Congresso que é muito importante. Para além da afirmação política do PS Madeira e do líder do partido, que é naturalmente o candidato a presidente do Governo Regional
o líder do maior partido da oposição, as sondagens assim determinam que o Partido Socialista já alcançou esses mesmo em coligação? É naturalmente o candidato e já é naturalmente o candidato a presidente do Governo Regional. É o maior partido da oposição na Madeira, trabalho está a ser... Aspira, mas não. Mas isso seria natural se o partido concorrer sozinho. Os resultados eleitorais das últimas autárquicas e as sondagens determinam claramente que o Partido Socialista é o maior partido da oposição. Não vale a pena estarmos a contrariar aquilo que já é a vontade manifesta das sondagens dos eleitores atualmente e que se espelhou claramente nas últimas eleições autárquicas. Vamos ver o que é que dizem as europeias. É evidente que o Partido Socialista teve uma grande vitória nas últimas eleições autárquicas, conquistou câmaras e tem a sua presença fortíssima nas câmaras onde não tinha um candidato do Partido Socialista, mas um independente, e liderou, de facto, a campanha no Funchal. Nos outros onde os movimentos de cidadãos independentes participaram, como foi o caso de São Vicente e Santa Cruz, também teve uma presença forte e deu o seu contributo para a vitória. É evidente que o PSD sai um pouco frustrado e ressabiado de tudo isto. Pela primeira vez, e eu compreendo a amargura do Dr. Guilherme Silva, das suas palavras, que de facto sofreram uma derrota pesadíssima, e o que acontece é que de facto o partido é natural, que ainda bem que aceitam as regras da democracia, esperemos que o exercício da governação também do Governo Regional respeite essas regras da democracia e respeite as câmaras municipais que foram, que mudaram de cor partidária nas últimas eleições. Mas há, de facto, esta afirmação de um partido unido em torno de um líder, de uma estratégia que foi clara. Podemos agora questionar, setor a setor, aquelas medidas, e algumas delas aqui apontadas por o Sr. Deputado Guilherme Silva e, como já disse, também pelo Deputado Rui Barreto. Do ponto de vista financeiro também temos soluções para isso. A questão da coligação. É evidente que a ideia está lançada. É uma ideia realista atendendo à situação da Madeira. O deputado Guilherme Silva falou, e muito bem, que a Madeira vive uma situação sui generis do ponto de vista político, por isso é que é o maior partido que tem maiorias absolutas ao longo destes anos todos, no alto da sua arrogância, nem sequer tem a humildade democrática para participar ou para se fazer representar nos congressos. Acho que foi, naturalmente que foi. Mas isso faz parte da praxis política do PSD e não sabemos se vai mudar ou não com todos estes problemas que tem internamente, mas é uma questão que diz respeito ao PSD. Atendendo a este cenário realista da Madeira, naturalmente que o Partido Socialista nas últimas autárquicas resolveu-se encetar uma estratégia que deu resultados. Uma coligação alargada no Funchal, por exemplo, que é mérito também do Partido Socialista, do líder do Partido Socialista, que soube realmente proporcionar as condições para que esta coligação acontecesse, e os resultados estão à vista. Portanto, se de facto há uma receita, há uma estratégia que deu resultado nas autárquicas, não é demais, de facto, estarmos a pensar que se experimentando essa estratégia política para as regionais, no fundo, possa acontecer uma estratégia do Funchal para o resto da região. Mas eu acho, aqui o deputado Guilherme Silva deixou aqui, de facto, uma ideia muito interessante. É porque o Partido Socialista, como maior partido da oposição, tem naturalmente a ambição de assumir responsabilidades de poder a nível regional e a nível nacional, e da forma como o PSD está a se autodestruir e a se desgastar, brevemente o próprio PSD estará em patamares muito inferiores àqueles que as sondagens apontam neste momento, e pode ser que relance uma nova ideia, uma nova esperança ao próprio partido, o maior partido da oposição. Bom, António José Seguro, gostaria de deixar aqui duas notas relativamente à presença de António José Seguro. O Partido Socialista tem tudo para conseguir, através da sua ação política a nível nacional, ganhar as eleições também a nível nacional. E o que ouvimos foi um líder de um partido, e isso tem demonstrado, quando os partidos socialistas assumem responsabilidades de governação a nível nacional, demonstrar a sua solidariedade inequívoca para com a Madeira e para com as dificuldades das autonomias e dos povos insulares. E isso ficou expresso nas palavras de António José Seguro. E isso é uma situação que nos reconforta como militantes do Partido Socialista, mas a toda a população, que de facto, uma vez tendo o Partido Socialista a governar a República, haverá mecanismos de maior solidariedade para com os povos insulares para acudirem às suas dificuldades. António José Seguro não deixou, enfim,
essa solidariedade relativamente, por exemplo, às europeias. Não se comprometeu para, por exemplo, o PS Madeira ter um lugar elegível na lista nacional. O Partido Socialista tem a ambição nas próximas eleições europeias de ganhar, ter um excelente resultado e acredito que vai acontecer. Agora, é evidente que toda a estratégia é conduzida pela liderança do partido a nível nacional, com o contributo das estruturas regionais, mas isso é um trabalho que está a ser feito. De facto, o secretário-geral falou da Europa, dos problemas da Europa, daquilo que é necessário acontecer na Europa, a intervenção... Mas não se comprometeu com isso, até porque no dia anterior Vítor Freitas tinha lançado o desafio, não é? Dois deputados eleitos para representar Portugal no Parlamento Europeu e uma vontade para mudar as políticas a nível europeu, porque todos nós sabemos que tudo aquilo que vai acontecendo na União Europeia tem um contágio direto, quer do ponto de vista positivo, quer negativo, no país. Programa. Só muito rapidamente a questão em relação ao ponto que colocou aqui o Sr. Deputado, tem a ver com a lei eleitoral. O Partido Socialista, o Sr. Deputado acompanhou muito bem, como eu acompanhei, a atual lei eleitoral e a mudança. Mas a proposta inicial do Partido Socialista, e é isto que o PS continua a defender, porque entendemos que ainda ser a melhor proposta, era manter os círculos conselheiros tal como existiam, com um círculo corretor, como existe nos Açores neste momento, de maneira a podermos criar uma maior verdade eleitoral e uma representatividade mais assertiva. Isso está escrito, foi o que os Açores estiveram e nós temos essa proposta inicial. Agora, é evidente que se houver oportunidade para incitarmos a revisão da lei eleitoral, isso o PSD assim entender. E essa é uma matéria que eu não sei a opinião do Partido Socialista, neste caso a sua, sobre a revisão do Estatuto Político do Estatuto. E estou à vontade porque não tem nada a ver com nomeadamente estas matérias que estão aqui em cima da mesa, o regime de incompatibilidade. É demagogia pura. E esta questão da acumulação de salários também. Eu terei muito gosto em responder às suas perguntas. A revisão do Estatuto e revisão constitucional. A revisão constitucional de 2004 aconteceu e foi conhecida como a revisão para as autonomias, em que, de facto, conferiu um conjunto de alterações significativas para benefício das próprias autonomias da Madeira e dos Açores. E, consequentemente, o que deveria ter acontecido era uma vontade política por parte dos governos regionais da Madeira e dos Açores em incitar a revisão do Estatuto Político Administrativo. Na Madeira, nos Açores já aconteceu, na Madeira isso não aconteceu desde 2004, quando já deveria ter acontecido. Agora, o PSD fala numa outra revisão constitucional para rever o Estatuto, quando o Estatuto já deveria ter sido revisto. Agora, porquê que não se revê o Estatuto? Bom, de facto há aqui, e já que se falou aqui de questões de natureza ética, o Dr. Guilherme Silva falou da questão ética, seria importante refletir em questões éticas se de facto o que está a acontecer com este Estatuto Político Administrativo é ou não é ético. Ou seja, à luz daquilo que está a ser exigido a todos os cidadãos a nível nacional, para todo o cidadão, naturalmente. Ou seja, nós temos um Estatuto que atribui privilégios injustificados aos deputados, aos detentores de cargos políticos na região autónoma da Madeira, secretários regionais e outros detentores de cargos políticos regionais. Ou seja, subsídio de reintegração para os deputados quando acabam o seu mandato, têm esse benefício, esse privilégio aqui na Madeira, não existe nos Açores, para o deputado dos Açores ou para os detentores de cargos políticos a nível nacional. Já não existe há muito tempo. Subvenção vitalícia para aqueles que os deputados ou detentores de cargos políticos ocupam o mandato durante 12 anos. Aqui na Madeira existe, na República não existe, nos Açores não existe. Ora, se nós estamos, e se não existem, não é porque talvez não fossem merecedores, é porque a situação do país e de crise inviabiliza que, de facto, cidadãos que se candidatam a prestar um serviço público, e muito bem, como disse o deputado Guilherme Silva, mas se candidatam para cumprir uma missão, depois estejam a beneficiar de um conjunto de privilégios em situação de crise, quando nós estamos a exigir sacrifícios a todas as pessoas, nós estamos a sacrifícios às famílias, e quando estas situações acontecem, acho que os políticos têm de ser os primeiros a dar o exemplo. Foi isso que aconteceu na República e aconteceu nos Açores. Na Madeira continua o Estatuto trancar, de facto, de maneira que estes privilégios continuam a existir. Acho que isto, do ponto de vista ético, é condenável. Outra questão tem a ver com a limitação, com as questões das incompatibilidades e impedimentos. É evidente que este regime
também deveria ser revisto, porque nós sabemos de algumas situações, eu não quero entrar em exemplos, porque isso não é normalmente a minha forma de fazer política, através de exemplos concretos, mas nós conhecemos casos que existiram no país ou existem aqui na região, situações que roçam e que são mesmo situações de promiscuidade entre aquilo que é o interesse público e o interesse privado. E por isso é que o regime de incompatibilidades, tal como já foi aqui dito, o conflito de interesses deve ser aferido pelo Parlamento Regional através de uma comissão de ética, como existe na Assembleia da República. Eu sou vice-presidente da Comissão de Ética e o Estatuto dos Deputados passa-me pelas mãos todas as semanas. Casos de deputados que tenham alguma dúvida se o exercício de alguma função ou de alguma atividade remunerada, parcialmente remunerada, suscitem algum conflito de interesses ou possam suscitar algum conflito de interesses, são analisados pela Comissão de Ética da Assembleia da República e ou há ou não há. Se há, é evidente que o deputado tem de fazer a opção. Ou continua a exercer, Para haver uma comissão de ética não é preciso rever o estatuto. Sim, mas são ou continua, mas é preciso haver esta exigência, este trabalho, esta exigência ética da atividade parlamentar que existe na Assembleia da República, que existe nos Açores, também devia de existir aqui na região autónoma da Madeira. Essa proposta também está na revisão. É claro que existe, mas eu estou a dizer eu estou a dizer como é que se operam todas essas coisas e que torna de facto muito mais clara a atividade dos detentores de cargos políticos, dos deputados no Parlamento, e isso tranquiliza o cidadão. E esses casos são todos analisados. Os deputados já sabem perfeitamente como é que devem proceder para isso. E na Madeira, infelizmente, por força também do Estatuto Legislativo e de uma vontade da maioria, faz, mas nós temos um Estatuto Político-Administrativo e temos um regime de incompatibilidades que é diferente, é abissalmente diferente. Eu não quero dizer que não haja aproximações. Mas o que é preciso... Agora, que há exageros na República... É que se nós estamos a falar... Ao contrário. Nós estamos a falar de uma ética... A ética, não há uma ética para o madeirense e uma ética para o continental e uma ética para os açorianos. A ética é universal. A ética é analisada à luz dos princípios fundamentais da política, da Constituição da República e é implementada a todo o cidadão. A ética não pode, de facto, ser diferente e aplicada de forma diferente em função da região onde o cidadão português viva. Nós somos madeirenses, mas somos cidadãos portugueses. Estamos sobre a alçada de um conjunto de direitos e deveres que deve ser igual para todo o cidadão, independentemente da região onde vive. Não parece que isso tenha de ser deve ser. É assim que exige, de facto, a ética na política, Dr. Guilherme. Mas há condicionalismos próprios agora, de um lado e do é outro. evidente que sim. Por isso é que nós temos autonomia. Levar isso ao exagero, mas agora, os parlamentares em funcionários, há um conjunto de exigências. Eu não pactuo com ela. Há um conjunto de exigências que nós fazemos ao cidadão e todos devem se sujeitar às mesmas exigências. O próprio Presidente da República, no que diz respeito às acumulações do salário com a reforma, o Sr. Presidente da República também tem direito a uma reforma e a um vencimento e foi forçado a optar. Porquê? Ele entende que quer continuar a ser Presidente da República e a cumprir a sua missão. Mas eu acho que e é um espírito de missão. E então opta por um dos vencimentos. Não tem nem se está pela reforma ou pelo vencimento de Presidente da República. Isso não interessa. O que ele fez essa opção. Acho mal. E nós quando queremos... Isso até é habilitante para o caso quando nós queremos exercer... E apesar de estarmos reformados ou já oferecer uma reforma, e se queremos nos candidatar a uma função política da natureza pública, aí estamos em espírito de missão. Já deu para perceber os vossos argumentos sobre esta matéria? É importante que a revisão dos princípios ao contrário. E é importante que estas questões éticas sejam analisadas de forma Vamos avançar no programa, permitam-me que temos pouco mais de 10 minutos. Esta questão do fim do referendo sobre a colação e o encontro de Alberto Jardim com o Passos Coelho. Bom, relativamente ao encontro, é preciso percebermos que o Presidente do Governo Regional, nas reuniões que tem como tal, está a representar institucionalmente a região. E por isso não se entende porque é que existem razões que o Presidente do Governo Regional alega para manter secretismo à volta daquilo que são os dossiês que dizem respeito à vida dos madeirenses, à vida da governação. Tudo isso devia de ser transparente, tudo isso devia de ser claro. Já o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro para a região foi negociado nas costas do Parlamento Regional e da população em geral e parece que o Presidente do Governo Regional continua a
querer esconder tudo aquilo que vai decidindo a vida de cada um dos madeirenses no dia-a-dia. Entendemos que é uma má prática, o Presidente do Governo Regional deve naturalmente esclarecer e deve ser muito mais claro e transparente sobre aquilo que faz no exercício das suas funções como Presidente do Governo Regional. É evidente que se tem encontros de natureza privada ou pessoal, isso diz respeito à vida dele, mas como Presidente do Governo Regional é obrigatório que preste todos os esclarecimentos ao Parlamento Regional e aos madeirenses e porto-santenses. Em relação à questão da coadoção ou desta proposta agora do PSD, eu gostaria só de citar o antigo líder do PSD, Dr. Marcos Mendes, que disse que isto representa uma golpada política do Parlamento, da maioria, ou seja, do PSD e também com a abstenção do CDS, que viabilizou esta proposta da JSD de referendo, e é uma atitude própria de um grupelho. Foi a expressão utilizada por Dr. Marcos Mendes, antigo líder do PSD. Bom, estamos a falar de grupos parlamentares que têm a responsabilidade, ou de um grupo parlamentar que tem a responsabilidade de governo no país. Aqui o Dr. Guilherme Silva diz que é uma atitude... O Dr. Guilherme Silva, peço perdão. O Dr. Marcos Mendes diz que é uma atitude própria de um grupo. Há uma coisa extraordinária nisto. Ora, isto de facto demonstra que o PSD anda de cabeça perdida e arranjar expedientes para distrair a opinião pública dos fracassos da governação ou dos falhanços de quem tem responsabilidades de governo no país. Para além das questões de natureza processual, as questões éticas que se colocam aqui, as questões constitucionais, que todas elas foram levantadas. O assunto já foi discutido na Assembleia da República, a proposta de lei, o projeto de lei foi aprovado na generalidade, foi discutido durante meses na Assembleia da República com a presença de todos os grupos parlamentares, nunca a questão do referendo foi suscitada e agora, à última da hora, levantam de facto esta questão para inviabilizar o processo. E inviabilizaram da pior forma, como já foi dito, com uma proposta inconstitucional, misturando dois assuntos, o assunto da adoção e da coadoção,